O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum, e hoje a liturgia nos chama a atenção sobre a nossa fé, sobre onde estamos procurando Deus e sobre em quem nós estamos colocando a nossa confiança. A primeira leitura, no primeiro livro dos Reis, nos mostra a figura do profeta Elias, do grande profeta Elias. Ontem o Padre André já apontava um pouco como Elias chegou no estado que nós encontramos na primeira leitura de hoje. Elias tinha derrotado os profetas de Baal no Monte Carmelo, estava sendo perseguido pela rainha Jezabel. Elias pediu a morte a Deus. Deus conversou com Elias, deu o pão do céu a Elias, dizendo, que o caminho era longo e Elias precisava continuar o seu caminho, sustentado por Deus. Então Elias chega hoje ao Monte Horebe. Elias está desanimado pela perseguição. Elias era um profeta contundente, forte, não tinha medo de falar. Então a rainha Jezabel perseguiu Elias até o fim da sua vida. Então Elias está se sentindo desanimado por essa perseguição, pediu a morte a Deus e chega hoje ao Monte Horebe buscando refúgio de Deus. O Monte Horebe é o Monte Sinai, o mesmo monte que Moisés teve também a visão de Deus, teve a experiência fundante da sua fé, da nossa fé. Tanto que a leitura vai dizer, Horebe, o monte de Deus. Então isso aqui nos chama a atenção, Elias indo ao Monte Horebe nos chama a nós voltarmos aos primeiros instantes da nossa fé. Ao voltarmos, nos chama a voltar ao nosso primeiro amor. Elias volta aqui ao momento fundante da fé do povo de Israel, onde Moisés também esteve, para encontrar refúgio em Deus, para buscar refúgio em Deus. Então nós precisamos fazer isso também. Precisamos voltar a esse nosso primeiro amor, que é Deus, que nos amou por primeiro. Precisamos voltar às bases da nossa fé. E bases tão simples, A fé que nos foi ensinada em nossa casa, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela nosso catequista, lá no início da nossa caminhada. Aquela fé simples que nós tínhamos em nossa casa, que às vezes é esquecida e deixada de lado. Precisamos voltar a esse ponto, porque Deus se revela na simplicidade. Deus se mostra naquilo que é simples, naquilo que não causa estrondo,
naquilo que não é espetáculo. Deus é simples. Então Deus se mostra nessa simplicidade hoje também para Elias. Não está no vento impetuoso, forte, não estava no terremoto, não estava também no fogo, mas estava na brisa suave. Então nós precisamos ter o coração aberto de Elias para reconhecer a Deus. Então precisamos ter essas duas atitudes que Elias teve, né? A atitude de buscar refúgio em Deus, nas bases da sua fé, e ter a atitude também de reconhecer Deus no nosso dia a dia. Porque nós temos a mania feia, né, de querer encontrar Deus somente em grandes momentos, ou que Deus se revele de grandes maneiras para nós. E esquecemos que Deus se revela no simples, nas pessoas simples. Deus se revela no dia a dia, no nosso trabalho diário. Deus se revela em situações que nós talvez não queiramos também. Às vezes nós queremos que Deus se revele da nossa maneira, do nosso modo. Mas Deus se revela do modo que Ele acha melhor. Então precisamos ter o coração aberto. Precisamos ter o coração aberto para enxergar estes sinais de Deus. E também encher a nossa vida de santo temor. Elias, no final, cobre o rosto com o manto, sai e se põe à entrada da gruta para poder ter essa experiência de Deus. Precisamos ter temor de Deus. Nós sabemos bem, né? Temor de Deus não tem nada a ver com medo de Deus, mas é um profundo respeito por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa na nossa vida. Ele é o nosso Criador, nós somos criaturas, nós somos filhos. Então precisamos nos encher todos os dias diante da revelação de Deus, precisamos nos encher de santo temor. E quanto falta desse santo temor para nós? Talvez nesses tempos de pandemia falte ainda mais. Nós desrespeitamos Deus. Vai dizer uma música antiga, né? Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai eterno, ao Redentor, zombam da fé os insensatos, erguem-se em vão contra o Senhor. Que nós não sejamos esses insensatos que zombam da fé, que se erguem em vão contra o Senhor. Precisamos nos encher de santo temor de Deus. Reconhecer Deus no dia a dia e reconhecer quem Ele é. E devolver a Deus o lugar que é dele. Às vezes nós colocamos Deus nem em segundo lugar, né? Colocamos Deus em último lugar nas nossas vidas. Como se Deus fosse, no Evangelho, né, que os discípulos viram e disseram, né, como se fosse um fantasma. Como se fosse algo irreal, algo que não está na nossa realidade. Como se Deus fosse uma coisa etérea, fosse um nada. Mas Deus se encarnou. Deus existe, Deus é verdadeiro. Ele está no meio de nós na Eucaristia, encarnado em Jesus. Então precisamos nos encher deste santo temor. Deus existe. Deus é justo. E Deus nos busca. E nós precisamos buscar a Deus. Ele se mostra a nós. Então cuidado, para nós não nos erguermos em vão contra o Senhor, com as nossas atitudes de desprezo, com as nossas atitudes de deixá-lo de lado na nossa vida e na vida dos outros. O Evangelho de hoje nos mostra a barca. Os discípulos indo a outra margem do mar, nesta barca. Sempre que aparece a imagem da barca nos evangelhos, os comentaristas, os teólogos dizem que se refere à igreja. Então essa barca de hoje é a igreja, açoitada pelas ondas do mundo, açoitada pelos ventos contrários do mundo. E também quantos ventos contrários têm soprado contra a igreja nestes tempos, né? Pessoas também que acham que a igreja é só mais uma coisa no mundo, só mais uma instituição no mundo, que a igreja de nada vale, que a fé é coisa de gente alienada, que ser da igreja é ser uma pessoa alienada. Então a igreja sofre também por esses ventos contrários, por palavras contrárias, por perseguições. Somos perseguidos. Pensem, né, talvez em algumas falas nossas recentes, antes da pandemia, quando a gente fala, por exemplo, sobre os mártires, talvez nós sempre dissemos dos padres, né,
que nós aqui no Brasil não precisamos ter medo de ser perseguidos como os mártires foram, né, de derramar o nosso sangue. Mas talvez tenha chegado o tempo da perseguição. Como a igreja está sendo desvalorizada e como nós precisamos ter essa confiança, como nós precisamos ter confiança, né, de que essa barca nunca vai afundar, porque ela é sustentada pelo Cristo, mesmo sendo açoitada pelas ondas do mundo, mesmo sendo açoitada pelos ventos contrários, mesmo que a nossa vida também seja assim, né? A vida da igreja é assim, nossa vida também é assim. Quantos ventos devem estar nos desestabilizando na tua família, no teu trabalho, aqui na igreja? Quantas coisas devem estar nos oprimindo, nos enchendo de angústia? E quantas vezes nós trememos de medo, né, como os discípulos também tiveram? Quantas vezes nós gritamos de medo como os discípulos gritaram? Nossa vida é assim. Somos perseguidos, somos açoitados, os ventos contrários batem contra nós, mas nós precisamos ouvir essa palavra de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Nós não precisamos ter medo. O Padre André já dizia isso ontem. Não precisamos ter medo. E nós já dissemos isso também tantas vezes durante estes tempos que estamos juntos. Não precisamos ter medo. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Não precisamos ter medo das pessoas, não precisamos ter medo do ódio do mundo, da vingança dos outros, não precisamos ter medo da morte. Precisamos ter coragem. Jesus diz, sou eu. Eu estou aqui. Então, em quem hoje nós buscamos auxílio? Buscamos auxílio nas nossas forças, nas forças do mundo, ou buscamos auxílio nas forças de Deus? Precisamos ir ao encontro de Deus. E só busca auxílio em Deus, só vai ao encontro de Deus quem tem fé. Então precisamos exercitar a nossa fé, precisamos fazer a nossa fé crescer. Pela oração, pela contemplação, pela participação, mesmo que dessas maneiras, na Eucaristia, pela meditação da Palavra de Deus, pela oração familiar, que hoje se faz tão importante. Precisamos fazer a nossa fé crescer. E que nós não escutemos de Jesus, né? Homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? Que não sejamos nós as pessoas a escutar isso de Jesus. Mas que nós possamos ir ao seu encontro. E quando estivermos caídos, busquemos auxílio nele. Senhor, salva-me. Essa deve ser a nossa oração hoje. E durante toda a nossa vida, né? Senhor, salva-me. Saber que só Ele pode nos salvar. Nós não podemos nos salvar, não podemos salvar as pessoas que estão à nossa volta. O nosso dinheiro não pode nos salvar. Nossa inteligência não pode nos salvar. Senhor, salva-me. Salva-me do medo, salva-me da morte, salva-me da angústia, salva-me dessas ondas que me oprimem, salva-me de afundar nas dificuldades da vida. Senhor, salva-me. Então confiemos em Deus. Confiemos que Ele estende a mão para nós. Confiemos que Ele está ao nosso lado. Abramos o nosso coração a essa experiência que Ele quer nos oferecer. Uma experiência de fé simples. Uma experiência de fé vivida na dificuldade do dia a dia. Peçamos também a intercessão de Maria, nossa mãe. Ela nos ensina a gritar a Deus. Ela nos ensina a pedir auxílio a Deus. Deus nos ajude.